Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quarta-feira, último dia do mês de abril. E hoje vamos falar sobre justiça, saúde, educação e cultura. E nós temos algumas dicas para você aproveitar esse feriadão de Dia dos Trabalhadores. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e longos, que hoje estão amarrados, e olhos castanhos claros. À minha esquerda, nós temos a Sara Raquel. Ela faz a interpretação para Libras no programa de hoje. A Sara se descreve como uma mulher de pele parda, com olhos escuros, estatura mediana, cabelos longos e lisos, que hoje também estão amarrados. Bom, eu e a Sara estamos de pé aqui no estúdio e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também temos uma tela bem no centro, onde aparece o nome do programa agora. Daqui a pouco é nessa tela que a gente vai conferir o direto da redação, o link ao vivo e também a nossa matéria de hoje. Mas para começar, a gente vai para aquele nosso giro rápido de informações nacionais. Ontem, a Polícia Federal concluiu as investigações sobre o atentado à bomba contra o Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em novembro do ano passado. E essas investigações apontaram que o chaveiro Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, agiu sozinho e não teve ajuda de terceiros. Segundo a PF, o atentado suicida com explosivos foi motivado pelo extremismo político. Para chegar a essas conclusões, os investigadores analisaram dados bancários e fiscais, exames periciais, reconstituição cronológica das ações e depoimentos de testemunhas. Para você relembrar o caso, no dia 13 de novembro de 2024, o Tio França tentou entrar com explosivos no edifício sede do TSF. Ao ser barrado pelos seguranças, ele acionou a bomba e se matou. Ele era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi candidato a vereador pelo PL no Rio Grande do Sul nas eleições de 2020. E ainda sobre justiça, a Justiça de Brasília condenou o deputado Nicolas Ferreira, que aparece aí na foto, que é do PL, a pagar R$200 mil de indenização por dano moral coletivo. O caso se refere ao uso dessa peruca que você está vendo e pelas falas sobre pessoas trans no plenário da Câmara dos Deputados no ano de 2023. De acordo com a Justiça, as declarações do parlamentar foram além dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e constituem discurso de ódio. A condenação é uma resposta a um processo apresentado pela Aliança Nacional LGBTIA+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, contra o parlamentar. Essa ação foi motivada pelo que eles consideraram um discurso de maneira irônica e ofensiva aos transgêneros, já que Nicolas Ferreira se fantasiou com uma peruca amarela e apresentou-se no plenário como a deputada Nicole. Bom, Nicolas Ferreira disse que vai recorrer da decisão. Por meio de uma rede social, ele afirmou também que a Constituição Federal garante imunidade parlamentar para opiniões e votos. E a gente volta a falar sobre a fraude no INSS. A Polícia Federal apontou que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, transferiu mais de R$9 milhões para pessoas relacionadas a servidores do órgão entre 2023 e 2024. Esse careca do INSS teria enviado valores, inclusive, para uma empresa que é da esposa do procurador-geral do INSS afastado, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e também para o escritório de advocacia
de um filho do ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão desse mesmo órgão, que é o André Paulo Félix Fidelis. Uma investigação da Polícia Federal revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Bom, o Antunes, ele é lobista apontado pela PF como facilitador do caso. E a PF também afirma que as associações que ofereceram serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas, para descontar mensalidades desses benefícios. O prejuízo entre 2019 e 2024 pode superar 6 bilhões de reais. Para fechar, uma informação sobre educação. O período de inscrições no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2025, termina nesta sexta-feira. Os interessados devem se inscrever no sistema do próprio INSEJA, que é com 2 Cs, viu, gente? Diferente do que eu coloquei aí na tela para vocês, INSEJA com 2 Cs, e a inscrição deve ser feita por meio do número de CPF. Esse exame é uma oportunidade gratuita e voluntária para jovens e adultos que não concluíram o ensino básico na idade apropriada e que buscam a certificação do ensino fundamental ou do ensino médio. As provas são aplicadas em um único dia, de manhã e de tarde. Nesse ano, o INPE marcou a realização do INSEJA para o dia 3 de agosto. E agora a gente muda de assunto para falar sobre cultura. Isso porque a nossa estagiária Andressa Bueno vai falar mais sobre a dança, sobre a importância dessa atividade e também sobre um dia de comemoração dedicado exclusivamente a ela. A Andressa chega aqui de forma virtual para conversar com a gente direto da redação. Olá, Andressa, seja bem-vinda ao Conexões. Peço que você já comece explicando para a gente aí por que a gente está falando da dança hoje. Boa tarde, Camila, Sara e todos aqueles que nos acompanham. Dizem que aquele que canta seus males espanta, mas posso falar que também aquele que dança consegue espantar esses males. Ontem, dia 29 de abril, foi comemorado o Dia Internacional da Dança, uma data que é celebrada desde 1982 e foi instituída pela Unesco. Mas antes de continuar a te contar sobre esse dia, eu vou me apresentar. Eu me chamo Andressa Bueno, sou uma mulher branca de olhos castanhos, cabelos cacheados da mesma cor e eu uso óculos. Voltando ao Dia Internacional da Dança, 29 de abril foi escolhido por ser o aniversário do bailarino e coreógrafo francês Jean-Georges Nover, que ele escreveu o livro Carta sobre a Dança e deixou um legado sobre a expressividade dos movimentos nas apresentações de balé do século XVIII. E apesar de ser a dança mais conhecida, ela não é a única a ser comemorada nesse dia tão especial. Camila e Sara, vocês sabem quantos estilos de dança existem hoje? Nossa, pergunta difícil. Eu acho que se valesse 1 milhão eu não saberia responder. Bom, não tenho ideia sobre dança, conheço muito pouco, inclusive durante toda a minha existência pratiquei só uma, que foi o flamenco, mas não tenho ideia de quantas além do flamenco existem. Conta mais então pra gente. Dá pra ter assim um número preciso, Andressa? Então, ainda não foi possível contabilizar a quantidade exata de estilos que existem no mundo, mas as mais conhecidas são as danças de salão, que o flamenco se inclui, as folclóricas e tradicionais, as danças contemporâneas, indígenas, africanas, indianas, a dança moderna, as danças de rua e o balé. No Brasil, nós temos uma vasta quantidade de estilos próprios, como o samba, o forró, o frevo, o maracatu, o bumba meu boi, o coco, e aqui em Goiás nós temos a catira. São estilos que vão além de simples movimentos e expressam culturas, regionalidades e significados. Além disso, as danças são atividades que promovem o bem-estar, a autoestima, a socialização e podem trazer benefícios à saúde. Ao aprender algum estilo, é trabalhada a responsabilidade, a disciplina, assim a dança se torna um exercício de memória útil no combate ao sedentarismo. Ela também é uma forma de esporte, que pode auxiliar no condicionamento físico e estimular a comunicação, tanto verbal quanto não verbal. As danças podem proporcionar um conhecimento de outras culturas, por meio de música e do conhecimento de outros estilos. Eu sou suspeita para falar, já que danço há alguns anos e pude conhecer muito das culturas das danças urbanas e do dancehall. Viva a dança e a cultura brasileira. Camila e Sara.
Bom, Andressa, conta mais um pouquinho, você faz quais danças? Atualmente aí no meio de estágio, faculdade, está conseguindo manter essa atividade? Eu faço danças num estúdio que fica ali perto da Praça do Sol. E faço danças mais relacionadas às danças urbanas mesmo, como dancehall. E aí isso inclui o hip hop e danças de com vários estilos. Uma dança que eu gosto muito, ela é de influência jamaicana. E, assim, tem passos que condizem muito com os passos brasileiros e eu gosto muito. Olha, eu não entendo nada de dança, sou uma péssima dançarina, não sei dançar de casal. Tentei o flamenco porque acho uma dança muito bonita e achava que dançar sozinha seria mais fácil. Gostaria de voltar, quem sabe um dia, né? Mas realmente essa não é muito a minha praia não, viu, Andressa? Mas obrigada pelas suas informações. Espero você em outros momentos aqui no Conexões. Até a próxima, viu? Boa tarde. Até, boa tarde. Bom, e agora a gente volta a falar de assuntos mais sérios e a gente fala de saúde, alimentação agora. A quantidade de negócios que trabalham com a venda de marmitas não para de crescer no Brasil. Só no ano passado, o Sebrae registrou mais de 100 mil novas empresas. Eu sou uma consumidora de marmitas, viu? Para trazer aqui para a TV para poder almoçar. Você também consome marmita? Vamos entender um pouco mais como é que funciona esse mercado agora. A busca por uma alimentação mais saudável, junto da falta de tempo por causa da correria do dia a dia, fez com que muitos brasileiros prefiram comprar marmitas. Bom, pensando no nosso público cego e de baixa visão, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros, voltando. Só para você ter uma ideia, no ano passado, mais de 100 mil negócios foram criados para vender comida pronta, seja a versão congelada ou aquela feita na hora. De acordo com o Sebrae, houve um aumento de 8% em comparação aos números de 2023. Para fazer sucesso, a recomendação é de que o empreendedor escolha um público e o modelo do próprio negócio. Por exemplo, se vai fazer entregas, se o cardápio vai ser personalizado ou mais clássico, além de decidir se vai seguir uma proposta mais saudável. Tudo isso ajuda na hora de fidelizar o cliente. Por outro lado, é importante fazer uma pesquisa de preços antes de comprar, além de conferir se aquela empresa tem todas as autorizações e documentos necessários para funcionar. Dessa forma, é possível aumentar as chances de ter uma boa experiência na hora de cuidar da saúde. Volto com vocês. A gente agradece a Janaína, que volta daqui a pouquinho para trazer mais informações para a gente. Ela vai falar a respeito do combate, da prevenção dos acidentes que envolvem principalmente as crianças. Então, continue acompanhando Conexões. Daqui a pouquinho a gente volta com essa informação, também com algumas dicas para o seu final de semana, informações importantes aqui da nossa cidade, Goiânia, e também de todo o estado de Goiás. Espero que você continue acompanhando Conexões e esteja aqui com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira aí, pré-feriado, muita gente já se organizando para saber o que vai fazer, né, amanhã e depois. E nesse bloco a gente tem algumas informações sobre isso para você, mas antes a gente fala de meio ambiente. Ontem, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás derrubou uma liminar que determinava a interdição progressiva do aterro sanitário de Goiânia. Essa decisão veio depois de uma alegação do município de que a execução, dessa interdição traria grave lesão à ordem pública, à saúde pública e à economia. Com o parecer, com essa decisão, a Prefeitura ganha mais um prazo para regularizar a situação do aterro sanitário, que não possui licença ambiental e também apresenta outros problemas. A ação civil pública que motivou a interdição inicial tinha sido proposta pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente e também pelo Estado de Goiás. A gente já falou aqui algumas vezes, as cidades têm que regulamentar esse descarte dos resíduos sólidos, tem que regulamentar a existência dos aterros sanitários e padronizar esses lugares. E é claro que a gente continua acompanhando, então,
essas melhorias no aterro, né, e o que deve ser feito daqui para frente. E uma notícia ruim para quem tem crianças e adolescentes na rede pública municipal de Aparecida. Os professores e técnicos administrativos da rede municipal de Aparecida de Goiânia entraram em greve ontem, depois que a categoria não aprovou uma proposta que foi apresentada pela prefeitura. Os servidores reivindicam o pagamento do piso salarial nacional dos professores, as titularidades e as progressões. Bom, e a proposta da Prefeitura Municipal de Aparecida, a proposta da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida era diferente, viu? Por enquanto, a Secretaria informa que 13 unidades estão com atividades totalmente paralisadas, 43 têm paralisação parcial e 37 têm atividades normais, por enquanto, né, nesse primeiro dia de greve. E de acordo com a pasta, a proposta que foi apresentada, né, e que não atendeu aos interesses da categoria, foi a previsão de pagamento do piso a partir do mês de maio. A Prefeitura afirmou que estuda uma forma para viabilizar o pagamento retroativo, referente aos primeiros 4 meses desse ano. E as negociações continuam e a gente traz mais informações para você a qualquer momento. Bom, e agora um alerta importante. Casos de crianças envolvidas em acidentes de trânsito estão cada vez mais comuns. Só no ano passado, mais de 170 crianças foram vítimas de atropelamento e foram atendidas pelo UGOL. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora ao vivo a Janaína de Oliveira, que aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Janaína, obrigada pela sua presença novamente. Fale então desses casos, né, de aumento de acidentes envolvendo crianças, qual é a gravidade disso, né? A gente sabe que crianças são mais frágeis, né, que podem ser vítimas aí de forma mais severa desses acidentes. Boa tarde. Boa tarde a todos, sou eu quem agradece a honra de falar com os nossos telespectadores aqui da TV UFG. Camila? Pois é, então as crianças elas podem sofrer sequelas graves por conta de acidentes de trânsito, né? E por isso que é tão importante e preocupante essa situação. A pesquisa que foi divulgada pelo UGOL busca alertar a população para redobrar os cuidados no trânsito, ainda mais nessa época de feriadão, que a gente vai começar amanhã, e também educar e ficar de olho nessas crianças. As informações, então, divulgadas pelo hospital são baseadas apenas no atendimento que foi feito por lá no ano passado. Mesmo assim, dá para ter uma ideia do problema aqui na capital, isso porque, na maioria dos casos, as vítimas de acidentes de trânsito em Goiânia são atendidas pelo SAMU e levadas para o UGOL, um hospital público de referência no atendimento de urgência e emergência. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das crianças atendidas foram vítimas de atropelamento, cerca de 44%. Em seguida, vem acidentes com carro, com 35%. Já as motos representam 20% dos registros. Agora, sobre os adolescentes, mais de 60% dos casos registrados pelo UGOL indicam que os adolescentes foram vítimas de acidentes de motocicleta. Por outro lado, 21% dos acidentes foram com carros, sendo os atropelamentos, então, representando 17% do número total de registros no hospital. Também vale destacar o cenário nacional, viu? Isso porque todos os anos, em todo o país, cerca de 2.000 crianças e adolescentes de até 17 anos morrem no trânsito. Os números foram divulgados pelo DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e fica acompanhando de perto toda essa situação no país inteiro. Especialistas dizem que a educação pode salvar vidas, reforçar sempre sobre a importância do uso de cinto de segurança, cuidados necessários para atravessar uma faixa de pedestre, além de noções de distância e velocidade. Todos esses são bons assuntos para começar uma conversa dentro de casa e ser um caminho alternativo para reforçar esses cuidados com essas crianças e adolescentes e evitar esses tipos de acidente que podem causar consequências graves na saúde dessas vítimas. Devolvo para vocês. Jana, recentemente a gente até falou da importância da cadeirinha, né?
porque a lei já está em vigor há alguns anos, da importância de saber o momento certo, né, de mudar de uma cadeirinha para um assento de elevação, enfim, né, ou de uma criança já ter idade, tamanho suficiente para usar só o cinto de segurança. Isso é importante para evitar que os acidentes tragam sequelas mais graves, né? Pai e mãe pai e mãe responsável, né, tem que ficar muito atento a isso, porque caso seja vítima de um acidente, se a criança estiver na cadeirinha ou no assento de elevação, talvez não seja tão grave. Exatamente, Camila, e é muito importante resgatar casos de crianças que brincam na rua, que brincam com colegas, que vão para a casa de vizinhos para brincar, assim, gastar o tempo. E nessas situações é muito importante que essa criança tenha total noção de como atravessar uma rua, sobre como se comportar perto de estranhos, e é isso que essa pesquisa traz como alerta que a situação ainda tem acontecido, que é possível evitar mortes e também qualquer tipo de consequência na vida dessas crianças. Muito obrigada, Janaína, bom trabalho, boa tarde para você. Boa tarde a todos, até a próxima. Estou de férias, volto final de maio, viu? Até mais. Boas férias, então, Janaína. Você vai continuar acompanhando a Janaína por aqui em alguns conteúdos gravados, mas ao vivo não. Ela volta aí depois de merecidas férias para trazer mais informações para a gente. Obrigadão, Jana, boas férias, até mais. É isso mesmo, ninguém vai sentir saudade de mim, não. Tchau. Bom, e agora para finalizar, tem algumas informações sobre cultura. A primeira é que a Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta hoje, às 8 horas da noite, no Teatro SESI. A apresentação será um concerto especial, que reúne 3 grandes nomes da música clássica: Mozart, Dvorak e eu não sei se vou conseguir falar esse nome, vou tentar. Shostakovich. Acho que é assim que se fala, viu? Se você é conhecedor de música clássica, me perdoe. Bom, se você não é conhecedor de música clássica, mas quer descobrir um pouco mais desses compositores, vai então ao Teatro SESI hoje, 8 horas da noite. A entrada é gratuita e é uma ótima opção para quem gosta de música. Bom, a outra opção é para os trabalhadores aí que têm a carteirinha do SESC, viu? O feriado do Dia do Trabalhador pode ser uma ótima oportunidade para uma pausa, né? Um descanso. E se você é trabalhador do comércio ou dependente e tem a credencial, né, do SESC atualizada, boa notícia é que os parques aquáticos do SESC estarão liberados. A entrada será gratuita nesse Dia do Trabalhador. Para garantir esse acesso, os trabalhadores do comércio e dependentes têm que apresentar a credencial SESC atualizada. A entrada é totalmente gratuita e válida para os parques aquáticos que ficam em Goiânia, Anápolis, Jataí e Caldas Novas. Então, você está procurando aí uma atividade interessante para fazer, às vezes para ficar um pouquinho menos quente, né, dentro de casa, aproveitar a água. É só conferir então algum dos parques, né, dos clubes do SESC. E ainda sobre o SESC, mas agora sobre cinema, o SESC Goiás renovou a parceria com o Cine Lume Hits, que é um dos cinemas mais tradicionais aqui de Goiânia, que fica na Rua do Lazer, lá no centro. Esse convênio oferece ingressos com valor diferente para os trabalhadores do comércio e dependentes. O custo é de apenas R$ 14,00 em todas as sessões. A parceria ainda promove sessões especiais do Cine Sesc, um projeto criado para difundir a produção audiovisual com exibições gratuitas de longas nacionais e internacionais. Isso para toda a população, viu? Mesmo quem não tem a carteirinha. Bom, e as sessões Cine Sesc são realizadas 2 vezes no mês, na sala 2. Toda primeira quarta-feira do mês, então semana que vem tem edição, né, do Cine Sesc, primeira quarta do mês, 8h30 da noite. E também nos terceiros sábados de cada mês, às 11 da manhã. A entrada totalmente gratuita. Se você quiser fazer a sua sugestão para a gente, de evento para divulgar ou de tema para os nossos conteúdos, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, 629-9181-1406. Nosso número vai aparecer aqui na tela, aí você pode tirar uma foto ou então anotar. Além disso, a gente tem várias redes sociais. Você já pode procurar os nossos perfis em @tvufg, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E você pode conferir todas as novidades da nossa programação. Eu e a Sara ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Amanhã e sexta-feira tem conexões no seu feriadão.
e espero que você aproveite bem e com responsabilidade. Até amanhã. Tchau, tchau.